Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje vamos falar muito sobre a polêmica do dia. Naturalmente, acredito eu que muitos dos senhores e das senhoras que aqui estão assistindo esse vídeo vieram para entender a celeuma em relação ao caso Robinho. Hoje, pela manhã, fomos comunicados que o sistema de justiça italiano, especificamente pela Corte de Cassação lá de Roma, confirmou a condenação, digamos assim, numa espécie de terceira instância, e a condenação do jogador de futebol e cidadão brasileiro Robinho, por nós todos conhecido, foi confirmada e definitivamente estabelecida. Houve, portanto, o trânsito em julgado. Essa condenação não mais desafia recurso. E a partir daí, uma série de questionamentos passaram a ser feitos, muito desencontro de informação, muita questão dúbia, muitas afirmações parciais e, enfim, eu tive muita dificuldade e, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, não identifiquei nenhum artigo, nenhuma reportagem que efetivamente esclarecesse a maior parte dos pontos de dúvida, inclusive para esse que vos fala. Tinha muita dificuldade porque eu não trabalho normalmente com direito internacional e há algumas peculiaridades. Então, eu entrei em contato com alguns amigos penalistas, professores de direito penal, professores e escritores de direito internacional e, dentro das minhas possibilidades, reuni aí as informações para formar a minha convicção e é a partir dela que eu estabeleço e tento esclarecer a posição que entendo mais acertada em relação à grande maioria dos questionamentos extraídos a partir dessa condenação. Primeiro de tudo, a gente precisa se lembrar que o ex-jogador Robinho, ele estava sendo acusado de ter praticado, juntamente com amigos, um crime de violência sexual, um crime de estupro em desfavor de uma jovem de naturalização, aliás, originária da Albânia, né, uma jovem albanesa, em 2013. A jovem tinha, acho que 23 anos na época, numa boate, assim, e pelo que a gente vê das reportagens, parecia um processo robusto em termos probatórios. Eu não colhei o processo, mas desde 2013 a gente acompanha e aparentemente, pelo que é veiculado tanto nas reportagens italianas como aqui nas brasileiras mais sérias, aparentemente havia um conjunto probatório robusto e comprometedor aí do jogador, ou possivelmente ex-jogador de futebol Robinho. O fato é que, como eu disse, hoje, dia 19 de janeiro, essa condenação transitou em julgado, restou definitiva, e aí o que é que aparece? Aparece, de ponto a salientar, justamente sobre a possibilidade de execução dessa condenação. O ex-jogador Robinho, ou o jogador de futebol Robinho, ele encontra-se no Brasil. E o primeiro ponto, que é de leve uma controvérsia, mas essa sem muita polêmica, muita celeuma, é se ele poderia ou não ser extraditado para a Itália para lá cumprir essa pena de 9 anos, pena privativa de liberdade estabelecida no país europeu. E a resposta é negativa, não por vontade de A ou de B, mas por um imperativo claro e explicitado no texto da Constituição, que no artigo 5º, inciso salvo engano 51, estabelece de forma absoluta a vedação à extradição de brasileiros natos, ainda que o brasileiro Robinho, o jogador Robinho, ele tenha dupla nacionalidade, parece-me que ele tem uma nacionalidade espanhola, ele não abriu mão da sua nacionalidade originária, da naturalização ou da nacionalidade brasileira. E, portanto, ele não pode ser extraditado. Esse é o ponto 1. O mais polêmico, sem dúvida alguma, é justamente porque a gente sabe que o Robinho encontra-se em território brasileiro. Se amanhã ele vai para a Itália ou qualquer outro país estrangeiro que tenha um acordo ou um tratado de extradição com o país italiano, ele poderá perfeitamente ser preso e extraditado. Mas a grande questão é, Pedro, já que ele no Brasil, no território brasileiro, ele não pode ser extraditado, há alguma possibilidade de ele cumprir essa pena definitiva firmada pela justiça italiana aqui no Brasil? E é justamente sobre isso que eu quero didaticamente tratar com os senhores e com as senhoras. Por quê? Porque no primeiro ponto eu quero trazer, e algumas reportagens trazem,
justamente que o Brasil teria, e de fato tem, um tratado de cooperação em matéria penal firmado bilateralmente com a Itália. E esse tratado, ele foi firmado no ano de 1989 e alterado pontualmente justamente no ano de 93. E de acordo com esse dispositivo, com esse tratado, não haveria a possibilidade, ou pelo menos não haveria a previsão justamente da transferência da execução de pena privativa de liberdade. Então, nesse primeiro retrato, nesse primeiro recorte, não haveria a disciplina normativa justamente regulamentando essa transferência de execução do título executivo definitivo firmado na Itália para o Brasil. E aí, acrescendo isso, a gente tem o Código Penal brasileiro que especificamente no seu artigo 9º, ele prevê a homologação de sentença estrangeira, sentença penal estrangeira, mas apenas com duas finalidades essenciais. A sentença penal estrangeira, ela pode ser homologada no direito brasileiro, estabelecido na Constituição justamente pelo Superior Tribunal de Justiça, a quem compete conceder o exequatur, é justamente essa homologação, mas para obrigar o condenado a reparar o dano, a restituir a coisa ou outros efeitos civis, e também para submeter esse acusado, esse condenado, à medida de segurança. Ou seja, da dicção do artigo 9º do Código Penal, a gente também não extrai a legitimidade e a possibilidade de homologação de sentença estrangeira para viabilizar a execução dessa condenação definitiva na Itália, no estrangeiro, no Brasil. Ou seja, nem o Tratado de Cooperação para fins penais firmados entre Brasil e Itália e tampouco o Código Penal brasileiro autorizariam ou trazem a previsão e regulamentação dessa transferência internacional de execução. Bacana, só que a discussão não acaba por aqui. É bem verdade que até o ano de 2017 ela estabelecia aqui o final. Por quê? Porque não tínhamos, como a gente acabou de ver, essa possibilidade. E por que, Pedro, você destaca o ano de 2017? Porque adveio em novidade no ordenamento jurídico pátrio justamente a Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, e que trouxe a regulamentação e a alteração sensível dessa possibilidade de transferência para a execução. E aí, Pedro, o que é que acontece? Essa transferência para a execução, doutores e doutoras, ela está regrada fundamentalmente entre os artigos 100 e 102, ou seja, artigos 100, 101 e 102. Mas o mais importante é o artigo 100. E para compreendermos essa possibilidade, temos que analisar os requisitos do artigo 100 da Lei 13.445 dessa Lei de Imigração. E o que é que ele estabelece? Ele estabelece uma série de requisitos que, uma vez cumpridos, a gente terá a possibilidade de transferência dessa execução penal. Ou seja, ao menos em tese, se tivermos justamente todos aqueles requisitos cumpridos, seria perfeitamente possível que a justiça italiana requeresse a transferência de execução para o Brasil e, fundamentalmente, obtivesse exitosamente esse intento. E aí você me pergunta, no caso de Robinho, todos os requisitos firmados e estabelecidos lá no parágrafo único do artigo 100 estão devidamente atendidos? E a gente tem a resposta potencialmente positiva. Como assim, Pedro? Eu vou te explicar. Porque são 5 incisos e os 4 primeiros incisos eles estão atendidos perfeitamente. Ocorre que o inciso 5º ele diz que deverá estar cumprido o seguinte requisito para a transferência de execução penal: a existência de tratado ou promessa de reciprocidade. E o entendimento que prevalece é justamente que, nesse ponto, considerando que a Lei de Imigração se deu em 2017, a gente tem um tratado que não prevê, não é que proíbe, ele não prevê a possibilidade, que é justamente o Tratado de Cooperação em Matéria Penal entre Brasil e Itália, ele não prevê a transferência de execução da pena privativa de liberdade. Só que ele não veda peremptoriamente. E o que é que acontece? Se
a lei diz a existência de tratado ou promessa de reciprocidade se eventualmente a Itália ela fizer esse requerimento e, no caso específico, se comprometer ao dever de reciprocidade, ou seja, se amanhã tiver um italiano condenado definitivamente em território nacional, em território brasileiro, à luz do direito brasileiro, ele vai se comprometer, a Itália, em executar essa pena lá na Itália. É essa a promessa de reciprocidade. E se houver a promessa de reciprocidade, essa promessa tem o condão de fazer preencher integralmente os requisitos do artigo 100 da Lei 13.445 de 2017, habilitando, portanto, justamente ao pleito de transferência da execução. Bacana, tranquilo. E aí, Pedro, uma vez que isso estaria havendo essa promessa de reciprocidade integralmente preenchida, quais seriam os próximos passos? Se a Itália entender pertinente, ela deverá encaminhar esse pedido de transferência de execução à autoridade central do Brasil. E quem é essa autoridade central do Brasil? No caso específico, é o Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça vai definir ou não? Não, ele vai funcionar como um juízo de admissibilidade. Ele basicamente vai exercer a verificação do preenchimento desses requisitos do artigo 100, dos incisos 1º ao 5º do parágrafo único. E entendendo admitida, entendendo admissível, ele encaminhará essa sentença para fins de homologação para quem? Para o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente competente para analisar se deve ou não homologar a sentença estrangeira, analisando requisitos técnicos e aí detalhes que aparentemente estão preenchidos e perfeitamente rígidos no caso da condenação do jogador de futebol Robinho. E uma vez homologado e concedido o exequatur, o que é que a gente vai ter? Homologado, haverá justamente a aperfeição para executar aquela condenação. Essa execução, óbvio, não vai obedecer à legislação italiana, vai obedecer à legislação penal brasileira, no caso, a Lei de Execução Penal. É um corolário óbvio e intuitivo da soberania da nossa nação, do nosso país. Aplicando-se, portanto, a lei de execução penal, a gente vai ter inexoravelmente a conclusão que, chegada a essa etapa, Robinho, ele vai ser executado ou ele vai cumprir pena numa execução em âmbito estadual. Essa é a competência afirmada aqui pela LEP. Além disso, considerando as balizas entabuladas e previstas no artigo 33 do Código Penal, ele vai iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, uma vez que a pena fixada na Itália foi de 9 anos e, considerando a margem hipotética ou abstrata do artigo 33, penas superiores a 8 anos têm o seu início de regime estabelecido como fechado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tentei simplificar ao máximo, mas dentro desses 13 minutos trazer as principais dúvidas e questionamentos que eu tenho visto ao longo desse dia. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, se não estão inscritos aqui no canal, se inscreve, ajuda o canal a crescer e não deixa de deixar o seu joinha, porque ajuda demais ao YouTube divulgar ainda mais o nosso canal. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau!